Então, vamos lá. Como é que vocês estão hoje? Todo mundo bem? Bom dia a todos. Não, deixa aqui, por favor. Ele está me ajudando. Não muito bom, não, cara. Não? Eu quero que ele venha careca lá, ó. E terminou foi pra conversar. Mas também, eu vou tentar falar hoje um pouquinho com vocês a respeito de céu, inferno e purgatório. Tá? O que vocês acham disso? Vocês acreditam que existe um lugar que seja considerado inferno? Gostaria que vocês levantassem as mãos, tá? Vocês acreditam que existe um lugar considerado inferno? Se vocês acham que sim, levanta a mão, se não, faz um não com a cabeça. mas claro que sim. Olha ele aqui. A terra. Vocês acreditam que existe um lugar considerado o purgatório? Que seria onde supostamente as almas estão esperando para serem julgadas? E vocês acreditam que existe um lugar que seria o céu? Bom, isso tudo, gente, tá no Livro dos Espíritos, tá? Na questão 1000, tá bem no finzinho, naquela parte que a maioria das pessoas não lê, sabe? Porque começa a ler empolgado, depois chega no fim e não lê mais. Nas perguntas 1012 até 1019, tá? Eu vou ler uns pedacinhos para que a gente possa comentar a respeito. Então, o tema ali é paraíso, inferno e purgatório. Haverá lugares determinados no universo destinados às penalidades e aos prazeres dos espíritos conforme seus méritos? Que é exatamente essa pergunta, né? Será que existe um lugar que seria o céu, o Éden, como que os muçulmanos falam? Os Campos Elíseos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Então, isso é uma frase que está dentro da resposta dos Espíritos. Eu não vou ler todas as perguntas e todas as respostas. Eu só vou ler alguns trechos que eu acho que são mais necessários nesse momento para a gente poder comentar o tema. Tá? Um pouquinho mais para frente, que é a 1012A, em vista disso, o inferno e o paraíso não existiriam como o homem os representa? Então, será que o inferno e o paraíso seria como a gente imagina? Um caldeirão de fogo e um lugar tranquilo? São apenas figuras, são desenhos, são alegorias, são metáforas, são formas de se enxergar aquilo. Existem espíritos felizes e infelizes por toda parte. Então, alguém já pensou assim? Ele fez um comentário semelhante, mas assim, alguém já pensou assim? A infelicidade está só aqui? Alguém já pensou assim, só eu sofro? Ou só ao meu redor existem pessoas sofrendo? Então aqui diz que felicidade e infelicidade está em todo lugar. A localização exata dos lugares de penalidades, que seriam as penas, seria o inferno, e recompensas, que seria o céu, existe apenas na imaginação do homem e provém da tendência de materializar e circunscrever as coisas das quais ele não pode compreender a essência infinita. Então é mais ou menos assim, o que a gente não consegue dar um nome, o que a gente não consegue descrever, o que a gente não consegue explicar, a gente imagina algo daquilo. É coisa da nossa própria cabeça. Então, alguém imaginou, há muito tempos atrás, que o inferno seria lavas, vulcões, as pessoas ardendo num caldeirão, e contou aquilo para as outras pessoas. E as outras pessoas, não sabendo explicar o que seria o inferno, adotou aquilo como verdade absoluta. Da mesma forma, o céu. Alguém imaginou que o céu fosse um lugar de extremo prazer, de extremo conforto, um lugar de descanso, um lugar de lazer.
e jogou essa informação para o mundo. As pessoas em geral, não tendo conhecimento sobre o assunto, não sabendo o que seria o céu, adotaram aquilo como verdade absoluta e passaram a repetir aquilo e imaginar daquela forma, como se fosse assim, uma espécie de doutrinação. Então eu vou fazer todo mundo pensar do jeito que eu estou pensando, mais ou menos assim, tá? O que deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo de expiação. É quase sempre na terra que fazeis vosso purgatório, e onde sois obrigado a expiar vossas faltas. Então, os espíritos responderam para Kardec que, normalmente, é aqui mesmo, enquanto encarnados, que nós expiamos, que nós, entre aspas, pagamos as nossas faltas, que nós cumprimos a nossa pena, tá? É como se aqui na Terra fosse a nossa prisão. Estou fazendo também uma alegoria. E isso seria o nosso purgatório. Faz com que o purgatório consista nas provas da vida corporal. Então daí tem uma análise de Kardec que no fim ele diz isso. Daí na 1014, eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Evitam chocá-las bruscamente para não ferir suas convicções. Então eles estão falando assim, se não existe um céu, se não existe um inferno, e se o purgatório seria aqui, por que é que muitas vezes santos, missionários, pastores, padres, religiosos, espíritos, né, disseram para as pessoas que seria desta forma que a gente imagina? Aí eles respondem para Kardec o seguinte: todas essas pessoas, elas evitam chocar a crença do outro. Vocês vão de convir que, normalmente, quando a gente sabe que alguém acredita em algo com muita fé, com muito afinco, a gente evita discutir com aquela pessoa. Vocês concordam com isso? Tanto que a gente fala assim, que política, futebol e religião não se discute. Por quê? Porque são 3 temas que as pessoas normalmente se apegam com muito afinco, com muito fervor. E por que a gente normalmente não se discute esses temas? Para evitar chocar aquela pessoa que acredita piamente naquilo. Para evitar entrar em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Porque a pessoa naquele momento, ela não está preparada para ouvir uma outra fala. Ela não está preparada para ouvir uma outra versão. Ela não está preparada para ouvir um outro pensamento. Os evangélicos, eles têm uma frase muito interessante que eles falam assim: não vamos escandalizar o nosso irmão. Tá? Então, assim, se você age de alguma forma que eles consideram inadequadas, eles falam assim: você age assim para você e evite escandalizar os seus irmãos. Então, é mais ou menos isso que os espíritos, que os benfeitores, que os missionários fazem. Eu até acredito, mais ou menos assim, eu acredito que não seja do jeito que todo mundo contou. Mas, como as pessoas não estão preparadas para ouvir uma nova fala, uma nova forma de pensar, eu vou deixar as pessoas pensando daquele jeito para não entrar em discussão, para não entrar em debates que não vão levar a lugar nenhum. Quando a gente está cego numa razão, a gente só tem aquele pensamento, só tem aquele caminho, a gente não aceita nada de outro lado. A gente acredita piamente naquilo e ponto. Então, os espíritos, os benfeitores, os missionários respeitam o momento de cada um, respeitam a crença de cada um. Por isso que todos os conhecimentos são liberados aos poucos. Por isso que a ciência se encaminha, se atualiza aos poucos. Por isso que as informações religiosas vieram aos poucos. Então, a gente teve Jesus Cristo, depois de 1800 anos a gente teve Kardec, né, que foi tratado como consolador. Depois de mais quase 100 anos a gente teve Chico Xavier, né? E agora estão vindo novos mensageiros, vamos colocar assim, trazendo alguma coisa para se acrescer ao tudo que já foi estudado.
E mesmo assim, os novos são deixados de lado, são ignorados, são massacrados por muitos que não aceitam algumas informações novas que estão surgindo. Então, os benfeitores, tendo conhecimento disso, eles vão pouco a pouco, gradativamente, trazendo novas informações para a gente. Posso falar uma coisa? Sim. Agora, nesse momento aqui, nessa década nossa, né? Agora nós somos careca, Léo, velho. Jesus também. Jesus é porque só para Léo, velho, ó. Perdão, né? A galera aqui. Todo mundo tem que tirar a capa para essa ideia, ó. Deixa tudo aí, tem que ver, né? Vamos lá. Aí a gente está na 1014A, que tem mais uma parte que é assim: conservam parte de suas ideias terrenas e transmitem suas impressões se servindo de termos que lhes são familiares. Então, as impressões que a gente tem de inferno, de purgatório, de céu, mesmo quando a gente passa para o outro lado da existência, a gente conserva essas impressões. E isso a gente vai utilizando, vamos supor, eu quero contar para alguém a respeito. Eu vou falar palavras que eu conheço. Então, às vezes, eu não tenho condições de contar algo diferente se eu não conheço as palavras para isso. É mais ou menos assim, como que eu vou ler um livro que seja assim mais difícil a leitura, vamos colocar, se eu não estudei o suficiente para aquilo, se eu não conheço aquele vocabulário, se eu não conheço o que aquelas palavras querem dizer. Então, a minha leitura ela vai ser superficial ou eu não vou entender do que se trata aquilo. Então, isso é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, isso é a vida, né? A minha leitura da vida, ela vai de acordo com os conhecimentos que eu adquiri naquela encarnação e naquele momento, tá? Aí tem mais um trecho que fala assim: inferno pode se traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Então, suponhamos que eu estou numa existência, passando por muitas dificuldades. Para mim, o inferno pode ser justamente esta existência. Especialmente se eu não tiver a fé, se eu não acreditar que mais para frente as coisas vão melhorar. Se eu não tiver uma visão de futuro, tá? Purgatório pode ser entendido por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Então, se eu tenho muitas dificuldades nessa existência, mas eu tenho a certeza de que as coisas vão melhorar, isso pode ser entendido como purgatório. Eu tenho aquela visão de futuro, eu tenho aquela fé de que as coisas vão mudar e que as coisas vão melhorar. Quando passais por uma grande dor, não dizeis que sofreis como um condenado? Alguém já falou isso? Nossa, eu estou sofrendo igual um condenado. Alguém já falou essa expressão? Né? Então, são apenas palavras no sentido figurado, ou seja, é uma forma de dizer, não significa que nós estejamos condenados. E não significa que todos os condenados sofram da mesma forma. Porque tem pessoas que, embora sendo condenadas, elas passam pela cadeia como se aquilo fosse nada acontecendo. Né? Tem pessoas que sofrem horrores e tem pessoas que passam como se aquilo não fosse nada. Depende de cada um. Tem um trecho do Evangelho, no capítulo 5, que fala causas das aflições, que ele fala o bem e o mal sofrer. Então, depende de cada um a forma como nós vamos encarar as nossas tribulações, se nós vamos sofrer ou não. Passar pelas provações é obrigatório, sofrer é opcional. Sofrer está dentro de cada um de nós. Enfrentar o problema é obrigatório para todo mundo, mas sofrer com aquilo está dentro de cada um de nós, é opcional. A gente escolhe se a gente vai sofrer ou não. Quando que a gente faz isso? Todos os dias, quando a gente acorda pela manhã, a gente escolhe se a gente vai ser feliz naquele dia ou se a gente vai sofrer. Se a gente vai olhar para o nosso problema com um excesso de piedade, com excesso de dó de nós mesmos, nós vamos sofrer. Se a gente olhar para o nosso problema, entendendo que nós fizemos algo que nos trouxe aquele resultado e que nós temos que ser responsabilizados, temos que enfrentar a situação com dignidade, a gente não vai sofrer, a gente vai enfrentar com dignidade a situação. Tá?
Aí ele fala assim, na 1016, né? Em que sentido se deve entender a palavra céu? É o espaço universal, os planetas, as estrelas, os mundos superiores, onde os espíritos desfrutam de todas as suas qualidades, sem os tormentos da vida material, nem as angústias próprias da inferioridade. Veja, angústias próprias à inferioridade. Então, a partir do momento que a gente começa a evoluir, a gente não vai ter as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos. E eu vou pegar um exemplo bastante simples da gente enxergar, mas que passou por um sofrimento muito maior do que qualquer um de nós. Jesus Cristo. Alguém discorda que toda a humilhação e todas as pancadarias que ele sofreu foi menor do que o que cada um sofre aqui? Alguém acha que Jesus sofreu menos do que a gente? E Jesus, um espírito perfeito, um espírito iluminado, no sofrimento dele, diante do que ele estava vivendo, foi da mesma forma que a gente? Ou não? Foi com entendimento, foi com paciência, foi com serenidade, foi com perdão, foi com amor. Por quê? Porque se tratava de um espírito iluminado, um espírito perfeito, evoluído. Nós, e gente, todas as vezes que eu falo, eu me coloco no meio, vocês veem, quando eu utilizo nós, eu estou me colocando no meio, tá? Nós sofremos de uma forma deselegante, porque nós não estamos evoluídos o suficiente ainda. Se a gente tivesse evoluído um dedinho só de Jesus, a gente sofreria de outra forma, tá? E isso acontece aonde? Tormentos da vida material, como eu falei antes. Então, onde é que é o inferno? E o céu? Mundos superiores, onde os espíritos desfrutam de suas qualidades. Eu já falei aqui com certeza, porque eu falo sempre, todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Então, todos nós temos defeitos e qualidades. Muitas vezes a gente desfruta dos nossos defeitos. A lei de ação e reação, lei de causa e consequência. Então, nós agimos de forma inadequada e recebemos a responsabilização por aquele nosso ato que não foi adequado. Então, nós desfrutamos dos nossos defeitos. Cabe a nós cultivar as nossas qualidades, aumentar o tamanho das nossas qualidades, aumentar a influência das nossas qualidades nas nossas vidas, para que a gente possa desfrutar das nossas qualidades, mesmo aqui encarnados no mundo material, de um planeta de provas e expiações. Na 1017 ele fala assim: exprimem diferentes graus de depuração. Então, quando se fala em céus, vocês já devem ter ouvido falar: ah, ele está no quarto céu, no quinto céu. É até uma frase meio popular. Fulano está tão bem na vida que ele está no quinto céu. Vocês já ouviram falar isso? Significa o quê? Que aquela pessoa, ela está em diferente grau de depuração. Então, assim, as pessoas começam a evoluir. A gente fala que é uma escada, né? A gente fala que vai subir. Mas, na verdade, é uma reta, né? Porque o que muda é a dimensão. Mas a pessoa vai se melhorando, se depurando, e ela vai passando a viver de forma diferente. Ela vai passando a ter atitudes, ter pensamentos, ter lazeres, tudo de forma diferente. O que faz bem para um passa a não fazer tão bem para essa pessoa, e ela passa a ter novos gostos, provavelmente novas amizades, e tudo muda. Eu tenho uma conhecida que ela falava assim: as pessoas na nossa vida passam, e tem muito a ver com o padrão vibratório de cada um, que é o quê? Que é o nível que cada um se encontra. E esse nível significa o quê? De dentro de cada um, o coração de cada um, a alma de cada um. Entendeu? É isso que significa. Então as pessoas, ela fala assim, conforme você vai estudando, você vai aprendendo, você vai se mudando, você vai praticando a caridade, você vai fazendo bem para o próximo, aquelas pessoas com as quais você se envolvia antes, elas passam a não fazer mais sentido
acontecendo na sua vida, né? E aí você não tem mais assunto para falar com aquelas pessoas de antes. Você não tem mais prazer naquelas convivências. Você prefere fazer outras coisas na vida que talvez te pareçam menos fúteis, né? Mas depende muito do que você está abraçando, da causa que você está trazendo para si, do tanto que você está se evoluindo, se melhorando, se purificando. Essa conhecida minha falava muito isso. Então ela falava assim: tem pessoas que vão deixar a nossa vida, vão passar pela nossa vida. Os evangélicos falam assim, é uma libertação. Aquela pessoa saiu da sua vida, é uma libertação, né? Aquele emprego saiu, você perdeu aquele emprego, é uma libertação, porque às vezes estava te atraindo, te trazendo para baixo, ao invés de te ajudar a crescer. Eles falam muito isso. E é mais ou menos por aí. Conforme nós vamos nos modificando, nós vamos evoluindo, algumas coisas passam a não fazer mais sentido na nossa vida. Exemplo, o tomar uma com os amigos, né? A cervejinha do fim de semana ou do happy hour, ou sei lá eu de que horas. Ela passa a não ter mais sentido, porque para você não te leva a lugar nenhum. Aí tá uma testemunha disso, né? Então, quer dizer, para você, aquela situação que antes te foi prazerosa algum dia, te trouxe algum benefício, era agradável talvez você sentar e bater papos furados com os amigos, tomando uma, você começa a se melhorar, você começa a evoluir, você começa a estudar, você começa a trabalhar no bem, você começa a ver a vida de outra forma e aquilo não faz mais sentido para você. E aqueles papos, você pode até tentar ir lá, falar assim, não, eu vou sentar lá com os meus amigos, mas eu não vou beber, mas eu vou ficar aqui com os meus amigos. Mas aí não te separa assim, fala, putz, mas o que isso está me acrescentando? Não está me acrescentando em nada, não está me trazendo conhecimento nenhum. Eles não estão falando nada que sirva para nada. É muito difícil você ver uma roda dessa que o pessoal está tendo grandes papos intelectuais e que estão mudando o mundo e o rumo da sociedade. Né? Pode acontecer? Pode, mas é um caso bastante raro. E se acontecer, é só no primeiro nível, né? É só no primeiro gole, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que a pessoa vai se embriagando, realmente não se aproveita muito do que as pessoas falam. Mas assim, vai de cada um, do nível que cada um evoluiu. Enquanto as pessoas ainda estão menos evoluídas, aquilo faz sentido. Depois que a pessoa passa a estudar mais, a fazer mais o bem, aquilo é uma perda de tempo. Porque enquanto ela está ali, ela poderia estar fazendo o bem para alguém. Quando a pessoa começa a evoluir, ela começa a sentir a dor do próximo. E ela sai da sua casa, como o colega disse, ela sai da sua casa, ela anda 15, 20 quilômetros, 100 quilômetros, 400 quilômetros, ou Brasil afora, como a gente tem Divaldo, Haroldo e muitos outros. Ela faz isso, não é assim como um lazer, não é assim, tipo, é como um entendimento. Existe muita gente sofrendo em tudo quanto é canto, e se eu puder levar uma palavra que diminua esse sofrimento, eu vou tentar fazer isso. Mais ou menos assim que as pessoas pensam. Entendeu? Então elas às vezes realmente deixam suas casas, deixam suas famílias para tentar fazer alguma coisa para diminuir a dor do outro, porque a dor do outro também é sua. A pessoa passa a fazer parte do todo que a gente fala, né? Então a dor do outro também é sua. Então ela não enxerga o outro como alguém que ela não tem relação nenhuma e que ela não tem nada a ver com aquilo e que aquela pessoa simplesmente está ali na vida dela por acaso. Não, ela enxerga que é um ser humano que também é filho de Deus, que também veio da mesma luz que ela e que está sofrendo. E que se ela puder fazer algo para diminuir o sofrimento daquela pessoa, ela vai fazer tudo o que ela puder fazer para isso. Porque se o outro está doendo nela também. Isso é uma coisa assim, muito difícil de entender ou de enxergar, porque a gente ainda é muito pequeno, a gente ainda não alcançou esse patamar dessa magnitude, pelo menos a maioria de nós,
Pode ser que tenham seres abnegados aqui que já tenham conseguido chegar nisso. Mas a maioria de nós ainda não consegue sentir isso. Mas, com muito trabalho no bem, e com muito estudo, e com muita dedicação, a gente vai chegar lá um dia. Tá? Como aconteceu com grandes nomes. Todo mundo deve ter ouvido falar em Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, etc, etc, etc. Tá? Bom, para o espírito, quando se pergunta ao espírito se ele está no inferno, se ele for infeliz, ele dirá que sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Porém, ele sabe muito bem que não é uma fornalha, que não é um caldeirão. Se fosse um pagão, diria que estava no Tártaro. Isso aqui era uma frase que o pessoal antigamente usava, né? O pessoal da Idade Média, mais ou menos, da Grécia Antiga, sei lá, usava essa frase. Então, quantos de nós já não dissemos assim? Ah, eu estou vivendo no inferno. Relacionamento amoroso. A minha relação com aquela pessoa era um verdadeiro inferno. Determinado trabalho que às vezes era complicado. Aquele trabalho era um verdadeiro inferno. Aquele membro familiar transforma tudo num inferno. Aquela situação é um inferno. Alguém já falou isso alguma vez? E o que isso representa? Representa que era um vulcão, um caldeirão, uma lava? Não, todo mundo entende, né? Que era um momento de sofrimento. Que aquela situação, aquele parente, aquele marido ou mulher, aquele emprego, aquela condição momentânea trazia dor, trazia sofrimento. Aquela doença, né? Então, depende muito do que nós estamos sentindo e pensando. Tá? De acordo com a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de sofrimentos e recompensas, e principalmente com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava um telhado, né? E que havia uma região de estrelas, colocava-se o céu em cima e o inferno abaixo. Então, antigamente se acreditava que o céu estava em cima e o inferno estava embaixo. Tá? Então, a ciência provou que o espaço é infinito, que não há nem alto nem baixo no universo. E assim, rejeitou a ideia de se situar o céu nas nuvens e o inferno debaixo da terra. Tá? Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi designado. Então, tudo que a gente lê a respeito no passado, ou que se fala da história, ninguém falou o purgatório é ali ou acolá. Tá? Pode-se dizer que levamos em nós mesmos nosso inferno e nosso paraíso. E quanto ao purgatório, nós o encontramos em nossa encarnação, em nossas vidas físicas. Tá dentro do Livro dos Espíritos, na questão 1017. Tá? E na questão 1018, ele pergunta assim: em que sentido é preciso entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Queria dizer apenas que reina nos corações puros e desinteressados. Então, quando Jesus, aqui na terra, disse, meu reino não é desse mundo, ele quis dizer que ele reina dentro de cada um de nós, quando nós agimos com bondade, benevolência, perdão, amor, caridade, abnegação, doçura, afabilidade, que são as características, as qualidades que estão elencadas aqui no Evangelho. Humildade, gente, né, que eu acho que deve ser a mais difícil de todas, que estão aqui no Evangelho e que ensina a cada um de nós, no seu item respectivo com este nome, como nos comportarmos para atingir estas características, essas qualidades morais, que fará com que Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós. Ana 1019. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? O que vocês acham? Vocês acham que nós poderemos viver o paraíso aqui na terra algum dia? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a habitam,
os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Então os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha do progresso, marcha das coisas, serão excluídos da terra. Muito obrigada. Serão excluídos da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Nesta exclusão de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime figura do paraíso perdido? Então, vamos fazer um paralelo com o que a gente vive hoje? Quem perturba a ordem, acontece o que com esta pessoa? Quem age aqui na terra em desacordo com as leis dos próprios homens, acontece o que com esta pessoa? Ela vai para onde? Ou para a cadeia, né? Quando a gente trata com drogas, a gente costuma falar que tem 3 Cs para a pessoa, né? Para o dependente. A gente fala que ou a pessoa vai se tratar, então ela vai para o C da clínica, ou ela vai para o C da cadeia, ou ela vai para o C do cemitério. Que é basicamente a mesma coisa que acontece com qualquer pessoa que descumpre qualquer lei social, moral, qualquer coisa que seja, aqui na nossa existência mesmo, tá? Esta pessoa, ela é retirada da sociedade. Por que ela é retirada da sociedade? Porque ela está perturbando o andamento social. Ela está perturbando os demais. Ela está perturbando os outros. Seja o material que o outro adquiriu, seja o corpo físico que o outro tem, seja a família do outro, seja a casa do outro, ou seja, ela está saindo do quadrado dela, que é aquele lance, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então ela está saindo do pedacinho de liberdade dela e está invadindo a liberdade do outro. Está perturbando às vezes a honra da outra pessoa, o nome da outra pessoa e uma série de coisas mais. Qual que é a resposta da sociedade para isso? Tirar essa pessoa do meio social. Por quê? Porque se essa pessoa não está respeitando as leis básicas que todo mundo precisa respeitar, se ela está invadindo o quadrado do outro, ela teoricamente não pode conviver em sociedade da mesma forma que os outros estão convivendo. Isso é o que a gente tem conosco de resposta social. Alguém discorda que é assim que funciona? E se a gente analisar isso em termos de evolução espiritual, é diferente disso, gente? Não, está dizendo aqui. O que nós estamos estudando que está acontecendo na Terra aproximadamente desde a época da Segunda Guerra Mundial? O que é chamado de degredo, o que é chamado de expulsão. Os espíritos que não estão agindo de acordo com a ordem social do planeta, que estão atrapalhando o progresso do planeta, que estão incomodando os outros que querem crescer, que querem estudar, que querem aprender, estão sendo expulsos da Terra desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Foi uma coisa extremamente drástica, extremamente monstruosa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E que continua acontecendo até hoje, porque foi dado a chance, o último átimo de chance, para diversos e muitos espíritos, que a gente chama de trevosos, que estavam teoricamente no purgatório, no umbral, que estavam ali perturbando os encarnados e auxiliando os desencarnados que não se encontravam ainda evoluídos. Como é que se deu isso? Quando Jesus veio para a Terra há 2000 anos, ele desceu, entre aspas, e conversou com os espíritos trevosos e disse: a Terra vai começar a mudar. Vocês estão tendo a última oportunidade de mudança.
vocês terão um prazo para isso. Ou vocês mudem, se encaixem, ou vocês serão expulsos. Passou 1900 e poucos anos, eles continuaram na mesma vibração, no mesmo caminho. Veio a Segunda Guerra Mundial, que foi a amostra de como eles continuavam inferiores ainda. E os benfeitores disseram, opa, a gente já deixou vocês livres demais. Agora a coisa vai mudar. Então o que começou a fazer? Começou a expulsar. Aqueles que realmente não se arrependeram e não disseram, eu quero tentar mais uma vez, começou a expulsar lá atrás. Aí veio aquela história, o mundo vai acabar em 2000, vocês se recordam dessa conversa? Em 2000 o mundo vai acabar. Por quê? Por que essa data? Porque era a data que tinha sido marcada como, ou você se emenda, ou você começa a mudar, ou você não vai permanecer aqui. E aí foi mais uma leva de espíritos embora, que não estavam se adequando às normas sociais. Isso está acontecendo diariamente, estamos em 2019, não vai parar de acontecer. Ou nós vamos nos emendar e vamos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou nós iremos para um outro planeta, que nós vamos espiar e nós vamos ajudar aquelas pessoas a evoluir. Então a gente já recebeu, pensa, faz 2019 anos que nós estamos recebendo avisos de que nós não podemos voltar, nós não podemos reincidir, nós somos reincidentes. Todo mundo aqui entende o que é reincidência? Que é a pessoa que volta a cometer o crime? Então somos todos reincidentes e não podemos continuar reincidindo nas leis de Deus, nas leis universais, nas leis morais. Temos que mudar de atitude. De que forma? Amando, perdoando, fazendo caridade, trabalhando no bem, nos humildando. Não existe esse verbo, tá? Mas é isso, é praticar a humildade dentro de cada um de nós. Tirando de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, aprendendo a pensar no próximo, aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos. Todos nós estamos nesta fase. É como se a gente tivesse recebido uma saidinha temporária. Todo mundo entende o que é saidinha temporária? Nós recebemos o benefício da ressocialização. Estamos na saidinha temporária. A gente tem que usar isso para o nosso bem, para o nosso favor. A gente tem que trabalhar, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que fazer caridade, a gente tem que perdoar. Alguém aqui consegue perdoar plenamente? Como é que tá os ânimos aí? E a vingança? Ela não aprendeu. Eu tô aprendendo, eu não entendia não. Ela acabou de perdoar, filha, não teve? Eu perdoo, mas eu não entendia não. Mas aí que tá, todos nós temos que trabalhar tudo isso dentro de nós. Eu estou no meio. Ainda ver que aquela pessoa não entende, ainda orar para aquele que Com é certeza. errado, que é criticante, que é turco, que não aprendeu ainda a perdoar. Olha, essa nossa irmã, ela falou uma coisa perfeita. Vamos lá, eu tô aprendendo a perdoar, eu não consigo ainda perdoar. Você sabe que tem um caminho. O caminho para todas as nossas dificuldades está aqui, ó. Aqui no capítulo 28, a gente tem a prece pelos nossos inimigos. Então vamos lá, eu não consigo ainda perdoar. Tudo bem, normal, é ser humano. Então vamos abrir aqui o capítulo 28. O item 47. Por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Prece. Vamos ler. Eu não consigo ler do fundo do meu coração. Repete. Lê pelo menos uma vez por dia. Começa a ler. Exatamente. Tem um livro que eu li que falava sobre postura. E falava assim, muitas vezes a gente anda, é postura mesmo, tá, gente? Da forma de andar e se posicionar. Fala assim, às vezes a gente anda com a postura errada. Hoje em dia é muito comum, né? Todo mundo anda assim, né? Porque o celular tá aqui na mão. Então, a gente anda todo mundo torto assim, né? Então, eles falam assim, às vezes a gente anda com a postura errada, com a postura torta. A postica,
Então, se você não consegue ainda andar reto do jeito que você deveria para não ter problemas nas costas, nas articulações e etc., você finge que você consegue e se esforça para praticar a postura. Esse livro dizia isso. Pois isso cabe em tudo na vida. Eu ainda não consigo perdoar verdadeiramente aquela pessoa. Finja. Porque uma mentira que você repete, muitas vezes ela se torna real. Então você começa a fingir que você ama. Eu amo, eu amo, eu amo. Repetir para si mesmo. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Fazer a oração. Aquilo vai ser inserido na sua vida. E a gente vai conseguir se libertar daquela mancha preta que fica dentro de nós quando nós temos raiva, rancor, ódio ou qualquer coisa do gênero. Porque eu não sei se vocês sabem, mas dói na gente, não dói no outro. Quando você não perdoa alguém, o outro não está sentindo nada por aquilo. Mas o nosso estômago dói, o nosso coração dói, é perigoso a gente causar um câncer na gente, um infarto, exatamente. Então, quem é que sofre quando a gente não segue as leis sociais? Somos nós mesmos. Qual que é a lei universal? É do perdão, do amor, da caridade. Se a gente não está seguindo isso, quem está sofrendo? Somos nós. E se a gente resolver se vingar, nós seremos os excluídos da sociedade. Por quê? Rui Barbosa disse isso. Que uma sociedade que aceita a justiça pelas próprias mãos, ela é inferior. Então, ela precisa ser tratada de outra forma. Então, se eu resolvo eu mesma me vingar daquela situação, eu sou uma pessoa inferior. E quem vai ser excluído da sociedade serei eu. Tá? Vamos só finalizar, que eu não sei como é que a gente está de tempo. Vamos lá. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai com zelo e coragem na grande obra da regeneração. É diferente do que eu acabei de dizer ou é exatamente o que eu acabei de dizer? Porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo. Infelizes os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Vou voltar. Trabalhai com zelo e coragem na obra da regeneração, porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeados. Alguém já ouviu a parábola do semeador? Já. Mais ou menos assim. O semeador saiu a semear, catou os grãozinhos e foi jogando pelo caminho, ou foi caindo pelo caminho antes dele chegar no lugar que ele ia semear. De qualquer forma, alguns caíram exatamente no caminho e foram pisoteados. Né? Todo mundo que passava foi pisando por cima, os que sobraram veio os passarinhos e comeram. Alguns caíram no meio da rocha, então eles até começaram a brotar, mas não tinha profundidade, não tinha como criar raiz, não tinha como chegar na água, morreram de sede. Alguns caíram numa terra boa, mas cheia de espinho. Então, conforme eles brotaram, veio os espinhos e os sufocaram. Veio a erva daninha e os sufocou. E alguns caíram num solo bom, e aí renderam 100 para 1, 1000 para 1 e etc. Ou seja, virou aquela plantação linda de trigo. É mais ou menos rapidamente assim a parábola do semeador. Nós precisamos ser o grão que cai no solo bom. Nós precisamos distribuir a semente para os solos bons, porque nós teremos de recompensa os 100 para 1, 1000 para 1 e etc. A gente espera a recompensa neste mundo. Este mundo é efêmero, é curto, é rápido. Essa nossa existência, que parece uma eternidade de sofrimentos, na verdade ela se faz assim. É questão de segundos e ela já passou. Quem é aqui que não pensa assim? Nossa, parece que era ontem que eu era adolescente, que eu era menina, que eu era menino. Tem alguém que já não pensou isso? Aqui, menino, toda hora, doido, né? Parece que foi ontem que eu era pequenininho e saía correndo por aí fazendo arte pela casa. Alguém já pensou isso?
E quantos anos se passaram desde este ontem? 10, 20, 30, 50, 70? Não passou muito rápido? Nossa existência aqui não passa muito rápido? E a gente não age como se aqui fosse a única coisa que existisse? Provavelmente, pode ser que a gente colha os nossos 100 para 1 grãos aqui. Pode ser que sim, e pode ser que não. Mas a gente está trabalhando para algo que é eterno. Não vai acabar aqui nessa existência em poucos anos ou saindo aqui sendo atropelado ali. Né? Porque a gente tem a ideia, nós somos espíritos, nós somos imortais. O que a gente estiver modificando a nossa essência aqui é para a gente ter de retorno para o resto da eternidade. E um dos retornos é que a gente vai poder fazer parte deste mundo de regeneração que está sendo plantado, está sendo cultivado aqui mesmo. Só que depende de cada um de nós. Se alguém tiver alguma dúvida, pegue o Livro dos Espíritos, leia essas questões, mas acima de tudo pegue o Evangelho, que eu acho que o capítulo mais esclarecedor para mim do Evangelho é o 5, que são as causas das aflições. Peguem o item que fala o bem e o mal sofrer. E aí é uma questão de todos nós escolhermos diariamente. Eu levanto da minha cama, eu vou ser feliz hoje ou eu vou passar o dia em sofrimento? Eu vou fazer todo o bem que eu puder daqui para frente ou eu vou me colocar eternamente em primeiro lugar? Como é que eu vou agir todos os dias da minha vida, todos os segundos e instantes? Muita paz a todo, muita regeneração para todos nós, muita mudança interior para todos nós e que possamos ter um domingo abençoado e uma semana abençoada também. Assim seja. Bota todo dia.